Então, iniciando a nossa disciplina, pessoal, ah, as aulas serão gravadas, serão todas aulas ministradas durante o horário da grade e serão gravadas, né, para posterior consulta de vocês e também pensando em alguns alunos que possam ter alguma dificuldade em estar acompanhando a disciplina nesse regime, né, especial. Todas as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas. Qual vai ser o nosso ambiente de trabalho, então? Acredito que bastante gente já aceitou o convite, já se inteirou. Eu vou estar trabalhando com vocês no Google Classroom. Eu já abri a turma lá semana passada. Eu entrei esse semestre, eu não tenho ainda acesso ao Moodle, eu não sei quando que eu vou ter acesso ao Moodle, então as coisas estão andando bem devagar nesse sentido. Então, para nós não ficar nessa dependência de compartilhar material e colocar atividades somente quando eu tiver esse acesso, eu criei essa turma e vou seguir esse semestre aí, compartilhando material e atividades no Google Classroom. Ah, então, quem não aceitou ainda ou não chegou a ver o e-mail que eu enviei, né, do convite, por favor, aceitar. Acho que tem alguns alunos aí que estão aqui na aula que não aceitaram ainda, a Emanuele, o Everton. Não sei se mais alguém aí. Acredito que não. Pessoal, faltou eu perguntar aqui. Tem alguém que eu não chamei e que tá na aula? Acho que não, né? Todo mundo foi chamado. Então tá ok. Só para caso alguém não tenha sido chamado e entrou depois do que eu peguei a lista lá dos matriculados, né? A princípio ninguém, então. Vamos lá. Então, quem não aceitou ainda ou não recebeu o convite, por favor, me contatar. Pode ser pelo e-mail. Mais pra frente eu vou estar deixando meu WhatsApp também para quem quiser me contatar, tirar alguma dúvida, enfim, bem tranquilo. E quem não recebeu esse convite, não está na turma ainda aí, quiser se manifestar também, que esteja na aula de hoje, sinta-se à vontade. Eu já me passo o e-mail que eu já coloco aqui. Então a gente vai trabalhar em cima do Google Classroom. É uma ferramenta bem interessante. Se vocês forem em atividades aqui, vai aparecer as atividades da disciplina. Eu quero colocar ainda aqui o plano de ensino. Eu achei que eu já tinha colocado. Não está aqui ainda. Eu tenho que colocar o plano de ensino. Ver se eu consigo colocar ligeirinho aqui. Aí vocês já podem ir acompanhando. Eu vou estar ministrando a aula de hoje, um pouco em cima do conteúdo programático. Deixa eu colocar aqui o plano de ensino de vocês. Então já está ali o plano de ensino, tá? Criei um tópico e o plano de ensino já está ali. Quem quiser acessar, só clicar ali e abrir. A gente vai. As nossas aulas já estão todas lançadas, né? Então tem o Google Classroom, ele tem um link com o Google Agenda. Vocês podem estar clicando aqui no link, vai abrir o Google Agenda de vocês. E no Google Agenda de vocês vai estar o nosso horário da disciplina. Como eu tenho mais aqui, aparece mais para mim. Então eu vou deixar só materiais elétricos, né, para vocês olhar. Então todas as quartas-feiras a gente tem um encontro. Eu lancei até o final das aulas, né, até fevereiro. Os recessos e feriados, a princípio, eu não lancei, então tem as aulas que a gente não tem aqui é dia 23 e 30 de dezembro, que não vai ter aula. Então não tem nenhum evento aqui. Acredito que seja só isso, né, de recesso, não vai ter mais nenhum feriado, a não ser do final do ano. Caso tenha mais algum recesso, alguma aula, algum dia não letivo,
E eu lancei aqui, eu cancelo e mando e-mail para todo mundo avisando. Mas a princípio eu segui, fui lançando, olhando o calendário acadêmico de vocês, e a princípio tá tudo certo. Então vocês vão clicar no evento e vai aparecer já aqui o link da disciplina, da aula, né? E é só entrar. Então eu não vou estar mandando mais o link. Como a nossa disciplina é só um dia, então é sempre o mesmo link. Tá? Se fosse 2 dias aqui, seria o Google Agenda ia criar um link diferente, né, pro Meet. Mas é sempre o mesmo link, então quem quiser acessar por aqui ou quiser acessar pelo e-mail que eu mandei, é todo o mesmo link. Tá? A princípio, tá tudo certo aqui, plano de ensino, tá aqui também. Dessas questões aqui era isso, acredito eu. Alguém tem alguma dúvida? Ficou assim claro, pessoal, como é que a gente vai estar se encontrando aqui? Tá, o Hernan falou sim. Quando a gente interagir um pouquinho, se alguém quiser abrir o microfone, para mim fica melhor, daí eu não preciso ficar maximizando a janela aqui do Meet. Tá, pessoal? Então, mais pra frente, quando a gente se interagir mais aí, a gente vai. Vamos abrindo o microfone que fica mais fácil para mim aqui. Tá, vou fechar isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Tá, Hernan falou que o microfone do Note não funciona, tá? Eu vou minimizar aqui. Então quem puder responder ali via áudio, responde. Caso ninguém responder, eu dou uma olhadinha no chat. Pessoal, então, meu nome é Wagner, eu sou engenheiro eletricista. Eu tenho curso técnico em mecatrônica. Me formei em 2011. Eu trabalhei uns 4 anos, aproximadamente, com motores, com geradores, transformadores, né, máquinas elétricas, na área de manutenção, na Perdigão, que hoje é a BRF Brasil Foods. Eu me formei em Cachoeira do Sul, também, em 2019. Sou da primeira turma de engenharia elétrica aí de Cachoeira. Então não sou acostumado em ter muitos colegas, não. Eu já no terceiro, quarto semestre já tinha bem poucos alunos. Do quinto semestre para frente foi só eu e mais 3 colegas meus. Do quinto até em diante, né? Então a turma ficou bem enxuta mesmo. Pelas apresentações, tem alguns colegas já de vocês que já estão no quinto e sexto semestre e já está percebendo que à medida que o curso vai avançando, as turmas vão ficando menores, né? O pessoal vai às vezes desistindo ou ocorre alguma reprovação, né? Enfim, o curso é bem completo, bem difícil também. Não dá para dizer que é fácil, porque é bem puxado. E atualmente eu estou fazendo mestrado em engenharia elétrica aqui em Santa Maria, na UFSM. Eu tenho uma experiência já em docência no Colégio Marista Roque, eu fui professor lá, instrutor de robótica. E quem quiser me conhecer um pouquinho mais, eu deixo aqui o meu Lattes. Também estou nas redes sociais, que quem quiser me adicionar, bem tranquilo, tá? Se quiser mandar alguma mensagem, pode mandar, não tem problema. Eu acho que quanto mais veículos de comunicação ou veículos de acesso a gente disponibilizar, mais fácil fica, né? Tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, que como vocês quiserem estar entrando em contato comigo para tirar alguma dúvida da disciplina, podem ficar à vontade. Então, quais são os objetivos da nossa disciplina aqui? Os objetivos é conhecer os tipos de materiais quanto à organização atômica e desenvolver noções de sua metodologia de estudo. Cristalografia. O que mais? Desenvolver noções sobre os métodos de análise e caracterização, associando-os corretamente aos tipos e características dos materiais.
Conhecer as principais propriedades e efeitos relativos aos diversos tipos de materiais e suas aplicações em engenharia elétrica. Então essa disciplina aqui ela vai ser bem teórica. A gente vai estudar as propriedades dos materiais, como que a gente pode estar utilizando materiais disponíveis na natureza para aplicações em engenharia elétrica, né? E para isso a gente tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado das interações e organizações subatômicas, os átomos individuais, né? Que tipo de interações e que tipo de organizações, como, por exemplo, interações entre os elétrons, a movimentação de elétrons, né, ou movimentação de cargas. Então a gente vai dar uma olhadinha como que é a locomoção de cargas, movimentação de cargas, acúmulo de cargas, gera características nos materiais, como características magnéticas, ou até mesmo tornar um material positivamente carregado ou negativamente carregado, como que essas características influem no meio, na aplicação em engenharia elétrica, e as interações e organizações atômicas, como que os átomos, né, a nível já de um nível de moléculas, né, como que eles se organizam no interior do material, cujo essas organizações geram propriedades, geram características, né, distintas. Então a gente vai estar olhando para dentro da matéria e tentando conceituar essas características, pensando com o objetivo em aplicação. Como que a gente aplica essas características, essas propriedades de arranjos, essas propriedades de momento angular, de spin do elétron, né, que gera domínios magnéticos e em alguns materiais gera um campo magnético resultante. Como que todas essas características são utilizadas, são empregadas dentro da engenharia elétrica. Nosso conteúdo programático. Então, na unidade 1, a gente vai estudar a estrutura dos materiais, cristalinos, policristalinos e amorfos, né? As interações e organizações atômicas, planos e direções cristalográficas, estruturas cristalinas mais comuns, propriedades dos materiais e suas origens, mecânicas, elétricas, magnéticas, ópticas, térmicas e químicas, introdução aos métodos de análise e caracterização de materiais, os materiais magnéticos, né? Então, na segunda unidade, a gente já entra nas propriedades subatômicas, interpretação das propriedades magnéticas, curvas de magnetização, esterese, classificação dos materiais quanto às propriedades, perdas por esterese e correntes parasitas, materiais magnéticos, ferro, ligas de ferro, silício, ímãs permanentes, ligas ferromagnéticas. Na unidade 3, capítulo 3, né, a gente vai falar um pouquinho sobre materiais condutores, que conseguem, materiais estes que os elétrons conseguem trafegar de um átomo para o outro, que formam então as correntes, né, correntes elétricas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a condução de corrente em materiais condutores. Vamos falar em materiais de alta condutividade e aplicações, materiais de alta resistividade e aplicações. Vamos falar um pouquinho também de materiais isolantes, polarização de dielétricos e constante dielétrica, comportamento dos dielétricos sólidos, líquidos e gasosos, resistividade superficial, resistência de isolamento, modelo dos dielétricos, sólidos, perdas, efeito corona e ruptura. Materiais semicondutores, vamos falar também um pouquinho, bandas de energia e comportamento das cargas, bandas de energia, portadores de carga, elétrons livres e lacunas, impurezas nos semicondutores, concentração de portadores, efeito Hall, mecanismos de condução, mobilidade, correntes de difusão e arrasto, condutividade nos semicondutores, processos de fabricação nos semicondutores. E por fim, vamos falar um pouquinho também
dos materiais piezoelétricos, o efeito piezoelétrico, materiais piezoelétricos e o fenômeno da ressonância. Então, nosso conteúdo programático, ele não é, assim, em tópicos tão extenso, né? Mas como a gente tem a disciplina em um dia da semana e todos esses tópicos são teóricos, acaba que pode ficar um pouco cansativo. Acho que alguém entrou aqui, o Gabriel Oliveira. E o Lucas Priebe também. Deixa eu ver aqui, Gabriel Oliveira. Tá, Gabriel Oliveira tá aí. E o Lucas Priebe também. Tá, ok. Então, a nossa avaliação, em virtude que a gente está nesse regime, pessoal, e ser uma disciplina bem teórica, eu não vou dar nenhum tipo de prova. Acho que não cabe prova. Porém, em virtude de nós estar à distância, né, e eu não ter o engajamento de vocês, né, para mim poder avaliar vocês de uma maneira mais efetiva, eu pensei em fazer uns trabalhos e um seminário, ou 2 seminários, na verdade. Esse seminário aqui ainda vou definir bem, mas vai ser seminário 1 e 2. Vai ser algum tema aí da nossa disciplina que a gente abordou ao longo do semestre. E vocês vão estar apresentando aí no horário da disciplina, né? E a gente vai estar discutindo o tópico, enfim, né? Eu vou abrir um espaço para discussão entre os colegas, né? Para nós abordar e fazer uma espécie de uma mesa redonda aí para fazer um engajamento maior, né? Acredito que só eu ficar falando aqui vai ficar ruim, vai ficar muito pesado. E vou fazer alguns quiz aqui, nada mais é que uns testezinhos assim no Google Classroom, uma ferramenta bem legal que eu vi lá. Vou fazer uns quiz ali, só teórico, né, de algumas aulas que a gente for trabalhando. Acho que semana que vem já tem um. Então, espero que vocês participem das aulas, né? Então, o que vocês tiverem de dúvida, questionamento, podem me questionar também. E no final das aulas, né, em algumas aulas vai ter um quiz ali para entregar em um dia, 2 dias, mas vai ser poucas perguntas, para mim poder ter uma noção de quão engajado vocês estão, né? Enfim, como eu não consigo tá vendo vocês, né? Não dá para saber, né, como é que vocês estão, se vocês estão absorvendo o que eu tô falando, se vocês estão com alguma dúvida, muitas vezes. Então acho que é interessante fazer uns quiz. E alguns trabalhos teóricos aí vão ter também ao longo do semestre. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Se alguém puder abrir o microfone, senão eu vou ter que olhar aqui. Tudo certo? Professor, como será feito os seminários? A ideia dos seminários vai ser, eu vou passar um tópico ali, como a turma é grande, vai ser em grupos, né? Não sei ainda de quantos grupos, vai depender da quantidade de alunos, acredito que tem uns 30, mas falta pegar a lista final ainda. Não sei se mais alguém entrou depois que eu peguei a lista. E vai ser ali em torno de 4 ou 5 alunos por grupo. Vamos fazer um seminário aí, vai ser. Vou passar para vocês um tema. Vocês vão fazer uma apresentação. E vão passar também, assim como eu estou passando aqui os slides, né? Vão compartilhar a tela de vocês. E vão estar falando por cima, né? Não precisa ter caneta, né? Eu tenho uma caneta aqui, mas não precisa ter caneta. Vão falando por cima e explicando aí o tema de vocês, né, do que se trata, enfim, vamos fazer uma apresentação e a gente vai em cima dessa apresentação fazer discussões, né, conversar um pouquinho. Vai ser bem tranquilo, nada demais. Vai ser uma apresentação, cada seminário vai ser uma apresentação que vocês vão estar realizando, vão estar apresentando para a turma, né. Uma outra questão aqui, eu vou tá fazendo a chamada todo o início da aula. Então, a nossa disciplina aqui não tem exame, vai ser só trabalhos. Espero que vocês entreguem os trabalhos, né, para não ter que a gente ficar com alguma pendência aí de nota. Vai ser tranquilo, mas vai ser trabalhoso.
vai precisar fazer, né? Vai exigir um tempo de vocês. Então, além dos seminários, vai ter esses trabalhos, esses quizzes. Espero que vocês entregam para que a gente não tenha, né, alunos no final do semestre aí pendentes nessa disciplina. Essa disciplina aqui não é a disciplina carro-chefe aí do semestre de vocês, então espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade em realizar os trabalhos. E pensando que vocês têm matérias aí bem mais importantes, né, de cálculos aí, que vão exigir mais o tempo de vocês. Também fui aluno, sei como é que é. Então, venham nas aulas, vamos fazer aí nosso encontro semanal. Eu vou estar fazendo essa frequência, né? E se tiver algum aluno aí no final aí que não pôde comparecer, não pôde ter 75% da frequência, a gente pode estar conversando aí para fazer algum trabalho, alguma coisa aí extra, né? Para nós poder acertar esse ponto aí. Até aqui tá tudo certo? Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Tudo ok? O pessoal tá meio quieto aí. Podem abrir o microfone aí, pessoal. Na minhas turmas aí eu tenho 5, 6 alunos, o pessoal tá falando mais que vocês aí. Tudo ok, tudo tranquilo. Acho que o pessoal tá meio tímido porque tá gravando, né? Ninguém quer falar muito, não. Tá ok, pessoal. Aqui eu vou deixar um horário para atendimento. O Hernan, Eduardo, tudo tranquilo por enquanto. KKK. Ah, beleza. Não, vai ser tranquilo mesmo, vai ser bem teórico a disciplina. Essa disciplina aqui não vai ser o problema de vocês do semestre, não. Tá, pessoal? Eu vou deixar meu WhatsApp, quem quiser tirar alguma dúvida aí da disciplina, pode estar me adicionando. Deixa um horário de atendimento para nós agendar, né? Me mandem um e-mail antes. A gente agenda aí algum horário para dar uma conversada sobre alguma dúvida do conteúdo ou dos seminários, né? Das apresentações mais para frente. Vocês podem estar me perguntando alguma coisa. A bibliografia, então, que eu vou seguir é aqui, bibliografia básica, bibliografia complementar. Alguns livros interessantes aqui, do Callister. Esse livro aqui é bem bom. O Schmidt é uma bibliografia básica. O Alfredo, né? Bom, tem mais algumas referências aí, vocês podem estar baixando. Eu vou disponibilizar os livros que eu tenho aqui. Então, seria isso, pessoal, dessa parte aqui. Então, vamos introduzir um pouquinho a nossa disciplina de materiais elétricos e magnéticos. Então, a gente sabe que todos os segmentos da vida diária dependem de materiais. A gente pode classificar esses materiais e em cima desses materiais a gente tem uma ciência, né? Todo um estudo que rege os materiais que a gente utiliza. Seja um copo, seja um prato, seja uma caneta, todos os materiais que a gente utiliza para cumprir um certo fim, um certo objetivo, ele possui uma ciência, né, uma ciência embargada ali, que estuda se aquele material ele é um material adequado, se ele tem um bom custo-benefício. Então, nada que vocês compram é feito a partir de materiais arbitrários. Todos os materiais, tudo que a gente compra, que a gente consome, todo esse material ele é estudado, tem uma ciência, ele é processado para que a gente possa estar utilizando ele da maneira correta, não tenha nenhum problema em utilizar aquele material ali para cumprir a determinada função dele, e ele possa ter para o fabricante, né, um bom custo-benefício. Né? Então, qual é o melhor material para um determinado fim? Como é que a gente pode conceituar isso aí, né? Por exemplo, um copo. Quais são os fatores que vão estar influindo, né, na confecção de um copo? O custo do copo, ele tem que ser um copo barato ou o mais barato possível. Tempo de vida ou durabilidade.
O copo ele tem que, por exemplo, um copo para tomar uma cerveja, por exemplo, para quem gosta de cerveja aí. Tem que ser um copo que provavelmente tu vai usar aquele copo mais de uma vez. Então ele tem que ter um tempo de vida adequado, né? Um tempo de vida ou durabilidade adequado. Ele tem que ter uma boa aparência, né? Porque tu vai estar ali no, né, tomando uma cerveja num momento em amigos, né, olhando um filme ou olhando um jogo. Então tem que ter uma boa aparência e tem que cumprir a finalidade dele final, né? A finalidade final é boa. Aqui é a natureza do líquido, ou seja, tem que dar para te tomar cerveja no copo de cerveja. Então, para cumprir esses requisitos, a gente tem vários tipos, né, de materiais que possam ser utilizados como copo. Então, tem um copo de vidro, tem um copo de cerâmica, tem copos de plástico, tem copos de madeira, tem copos de metal e tem copos de papel. Então, para nossa aplicação, tomar uma cerveja, nada melhor que um copinho de vidro, né, pessoal? Porém, se tu quer tomar um café, um copo de papel, né, ou um copo de plástico, já cumpre sem nenhum problema. Então, o material ele tá intimamente relacionado com o tipo de aplicação, né? Então, eu vou estudar um material, eu vou aplicar, vou escolher um material baseado, né, na onde eu quero aplicar, qual é o custo, né, qual que é o fim que eu vou utilizar aquele material ali. E não vai ser diferente nos equipamentos elétricos, né, eletrônicos, transformadores, onde eu tenho bobinas, onde eu tenho um núcleo ferromagnético, onde eu tenho sistemas de refrigeração de óleo. Eu vou ter N materiais ali aplicados para esse fim, que são estudados, né? Existe uma ciência ali que demonstra que esses materiais são os mais adequados, são os mais indicados para cumprir as suas determinadas funções. Então, em transformadores, em linhas de transmissão, cabos, condutores, né? Então, o cabo que a gente utiliza na nossa casa para extensão ou para ligar uma tomada não é o mesmo cabo de uma linha de transmissão. Em virtude da aplicação, não é o mesmo fim, não é a mesma corrente que passa, não é a mesma diferença de potencial elétrico que é aplicado no cabo. Então, todos esses detalhes mudam, né, o tipo de material, existe o custo-benefício, né, a questão das perdas, vai estar alterando aí o material que a gente vai utilizar. Uma lâmpada elétrica comum, por exemplo. Quais os principais materiais que formam uma lâmpada? Comum, uma lâmpada incandescente. Eu tenho o meu filamento, eu tenho o meu suporte, meu contato, eu tenho meu bulbo. O filamento ele é de tungstênio, ele suporta facilmente temperaturas acima de 2000 graus. O bulbo de quartzo isola o filamento e resiste a altas temperaturas. Gás inerte ou vácuo evita a oxidação do filamento. E suporte isolante, vidro ou porcelana. Pessoal, alguém lembra dessa lâmpada aí? Assim, ela, há pouco tempo ela saiu do mercado, né? Alguém tem uma lâmpada dessa em casa ainda? Natan, sim. Quem é que mais tem essa lâmpada em casa ainda aí? Arthur Andrade, sim. Essa lâmpada aí, pessoal, ela é uma lâmpada que ela mais aquece, ela mais gera temperatura do que luz. Então, eu advirto vocês, né? Se vocês querem esquentar, usar como aquecedor, não sei se é esse o fim que vocês estão utilizando, né? Eu sugiro que vocês troquem de lâmpada, porque essa lâmpada aí ela não serve mais, não é a mais adequada para esse fim, né? E como futuros engenheiros eletricistas, espero que vocês utilizem aí, né, o que tem à disposição, vão gastar menos energia elétrica também. A não ser que vocês tenham galinha em casa, né, galinha, pinto em casa,
que queiram aquecer, né? Antigamente era bastante utilizado essas lâmpadas incandescentes para aquecer filhotes, né? Filhotes de animais e em viveiros, né? É utilizado para aquecer pintos. Acho que até hoje é utilizado. Talvez não seja mais a lâmpada incandescente, seja tenha outros métodos de aquecimento, né? Mas foi um método bem utilizado, empregado aí para aquecimento, em virtude que ela, além de gerar o calor, gera luz, né? Então também tem aspectos que a luz influencia no crescimento do animal, enfim, né? Então, para vocês aí que estão utilizando em casa e não querem usar como aquecedor, eu indico, né, aconselho vocês a partir para lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas a LED. São bem mais recentes, né, uma tecnologia mais nova. Então, os contatos, né, da lâmpada LED é material não ferroso e tem uma boa condutividade e não é corrosivo. A lâmpada incandescente, a patente dela, ela é de 1880. Então, o Arthur, a Andressa, o Everton, o Juan e o Natan, vocês têm uma lâmpada aí que foi criada em 1880. E vocês estão utilizando ela até hoje. Essa lâmpada, ela foi um marco aí, né, pessoal? Quem inventou ela, quem que trabalhou em cima dela foi o Thomas Edison, vocês já devem conhecer. É a patente de 1880. Expansão, início do século XX. Quer dizer, para alguns colegas também não, né? Até século XXI. Ela é empregada. Eu tô brincando aí, pessoal, não vamos ficar brabo aí. O que tem de ecológica? Não incorpora materiais perigosos, trabalha com filamento de tungstênio e pode ser facilmente reciclável. A tecnologia, o filamento é aquecido a 3.000 graus, emitindo calor e luz. Ponto negativo, que eu comentei, é ineficiente, né? Usa apenas 10% da energia para transformá-la em luz. O restante é perdido na forma de calor. Então é uma lâmpada extremamente ineficiente, né? Dado o tamanho das perdas, ela tem 90% de perda. 10% da energia que ela consome é transformada em luz. Mas ela até início dos anos 2000 aí, era largamente empregada, né? Até que chegou-se as lâmpadas fluorescentes. Só que a lâmpada fluorescente também não é nova, né? A gente acha que ela era recente, mas não é, né? A patente é de 1926. A expansão em meados dos anos 90, os modelos compactos. O que tem de ecológica? A versão de 13 watts produz 800 lumens de luminosidade, igual a uma incandescente de 60 watts, mas dura 8 vezes mais. A tecnologia, a energia flui através da mistura de argônio e vapor de mercúrio. A estação química acelera o fósforo branco no interior do vidro. Ponto negativo, exige pelo menos 3 minutos de aquecimento para emitir qualidade total de iluminação. Então essa lâmpada aí, ela é largamente utilizada até os dias de hoje, porém ela também não é muito nova, né? A patente dela é de 1926, só que aqui no Brasil ela chegou bem tarde, né? Aqui no Brasil a gente tem assim, esse atraso assim, em relação a tecnologias, mas a gente, desde 1926, já existia essa lâmpada fluorescente aí. E a lâmpada LED é uma lâmpada mais recente, patente de 2008. A expansão dela, né, a fabricação em larga escala, foi a partir de 2010. E o que tem de ecológica utiliza 87% menos energia para produzir a mesma luminosidade de uma incandescente de 60 watts. O movimento de elétrons nos semicondutores emite luz fria, sem calor, então ela não emite calor, é uma luz fria. E o ponto negativo exige mudança dos pontos de conexão. Apenas agora começa a surgir no mercado modelos com soquetes tradicionais. Então é uma lâmpada aí nova, é recente, patente de 2008. O preço dela até há pouco tempo estava bem
bem alto, bem elevado, né? Em virtude de, acho que é um dos maiores motivos que as pessoas não têm muito essa lâmpada em casa. Vocês têm essa lâmpada em casa, aí, pessoal? Como é que tá assim? A maioria das lâmpadas de vocês aí é fluorescente ou LED? Ó, o Everton aí, ó, LED, LED. Tá, mas o Everton falou que tinha incandescente, agora tá dizendo que tem LED, mas ele tá moderninho agora. Não, não foi o Everton, não. É como vocês não falam aqui, vocês não querem falar, daí eu não consigo, eu tenho que ficar lendo comentário, né? Vocês não querem me ajudar também. Ah, o pessoal tá tudo aí, ó, tudo moderno, ó, tudo com LED. Eu até nem tenho tanta LED aqui em casa. O Hernan Eduardo 66. João, LED, LED, quase todos LED. Quase todas LED, a Giovana. Vinícius Fialho, todos LED. Everton tem umas duas, tá? Jonas, tá, kkkk. Nathan, aqui tem os três tipos. Ah, o pessoal é apegado, né? O pessoal gosta de guardar e fazer coleção aí. Ah, o outro diz que tem até lampião aí, ó. Ah, lampião eu nunca tive, eu acho. Lampião. Não foi do meu tempo. Então, pessoal, é uma lâmpada. Eu acho que a maioria quem não tem essa lâmpada aí não colocou por causa do preço, né? Que ela é um pouco mais elevado. O preço é mais elevado. Eu não sei quanto é que tá o preço hoje dessa lâmpada aí. Mas eu sei que quando ela começou a. Quando ela foi inserida no mercado, o preço dela era um pouquinho mais alto que as lâmpadas fluorescentes, né? E a lâmpada fluorescente já não gasta muito, não tem um consumo muito elevado, então o pessoal não fez muita questão. Mais o pessoal que gosta de, assim, de investir a longo prazo, né? E pensa a longo prazo, que acabou colocando. Mas hoje já está mais acessível o valor. Acredito que quem tem fluorescente é mais por questão de comodidade, né? Não vai trocar porque a diferença de potência, de consumo não é tão elevada assim. Jonas, só tochas aqui. Lâmpada é modinha. Só tocha. Ai, ai. Tá certo. Então, uma comparação, pessoal. Lâmpada incandescente. A potência de 60 watts equivale a uma lâmpada de 15 watts fluorescente e equivale a uma lâmpada de 6 a 8 watts de LED. Então, a tecnologia aqui, né, a diferença de materiais, a manipulação dos materiais, proporcionou aí um consumo, reduziu a potência. Uma lâmpada de 6 watts em LED é capaz de produzir a mesma luminescência, né, a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Olha o consumo. O consumo de uma lâmpada incandescente é 3.285 kW por ano. Se o pessoal utilizasse isso hoje ainda, meu Deus, é muita diferença, né? Se tu olhar assim da LED para incandescente, é bastante diferença. Sem contar a duração, né? A duração de uma lâmpada incandescente, 1.200 horas, e uma lâmpada LED, 50.000 horas, é muita diferença. Então a economia é de 90% a LED, a fluorescente 75%. Então uma diferença bem grande, né? Então quem quer economizar energia, tem que colocar LED. Aconselho também vocês a colocar placa solar. É uma energia aí que veio para ficar, né? Uma energia limpa que veio para ficar. Quem puder colocar placa solar. E já é também um nicho de mercado para vocês, né? Quando você se formar, vocês podem estar trabalhando com placa solar, que nem eu. Trabalho com energia solar. A minha ideia, primeiramente, era trabalhar com instalações elétricas. E começou a surgir projeto de energia solar. É o que está no momento, o pessoal quer economizar. As lâmpadas LEDs já estão amplamente difundidas no mercado. E ainda assim, nosso consumo só sobe, né? E a tendência é subir cada vez mais por causa de ar-condicionado, por causa de máquinas de lavar e secar, né? Não é tão comum ainda aqui no Brasil, mas com certeza daqui a uns anos vai ser mais comum, máquinas que lavam e secam, né? Então, consumo reduzido aí vale muito a pena. A gente ter uma lâmpada LED aí, né? Tentar reduzir o máximo o nosso consumo.
Vamos falar um pouquinho da ciência dos materiais e engenharia, né? Então, os materiais eles são classificados em ciência e engenharia. A ciência ela é responsável pela investigação das relações que existem entre as estruturas e as propriedades dos materiais. E a engenharia, então, é projetar, desenvolver ou aperfeiçoar materiais com base na sua estrutura e propriedades. Aplicações visando o melhor custo-benefício. Então, sempre, né, a engenharia, né, o engenheiro vai aplicar o material pensando, né, no custo-benefício. Né? O que manda é custo-benefício. Que atenda ao fim e que tenha uma boa curva, né, de custo-benefício. E mesmo que o engenheiro não trabalhe diretamente na produção do material ou na fabricação do produto, ele deverá ter a formação e os conhecimentos mínimos necessários que lhe permita acompanhar todos os processos. Portanto, é fundamental que todo engenheiro conheça os materiais usados na sua especialidade. Num determinado projeto, na escolha de um material para uma dada aplicação, o engenheiro deve considerar os seguintes aspectos: as propriedades do material, térmicas, mecânicas, elétricas, magnéticas, ópticas e deteriorativas e os aspectos econômicos, sempre buscando o melhor custo-benefício. Então, pessoal, por mais que vocês não venham a trabalhar com desenvolvimento de novas tecnologias de materiais, né? Novos materiais que atendam a um novo objetivo, né? Ou que atendam melhor um objetivo comum, a gente precisa conhecer o funcionamento, a estrutura do material, né? Para quando você for trabalhar, inclusive, até como for abrir uma empresa de qualquer área, instalações elétricas, placa solar, né? Que eu acho que são as duas áreas assim mais carro-chefe, né? Se vocês forem abrir alguma empresa, você está abrindo nessa área, vocês vão ter que ter noção de que tipo de fio que vocês vão comprar, dependendo da potência, por exemplo, de uma usina fotovoltaica, vocês vão ter que colocar fusível, vão ter que colocar disjuntores maiores, né? Cada disjuntor tem a sua característica. Então vocês vão ter que ter noção dos materiais que são empregados ali para vocês não estar comprando algum equipamento que possa dar defeito ali para frente, né? E o cliente de vocês entre em contato e solicite a troca, né? Porque no momento que vocês fazem um projeto, tanto de instalações elétricas quanto de placas solares, vocês vão estar amarrado ali com o cliente, né? É um filho, eu sempre costumo falar isso. Um projeto, né, que é entregue, ele é um filho. A vida toda ali o cliente vai ter qualquer problema ali, ele vai te ligar, ele vai entrar em contato contigo. Né? Vai queimar disjuntor, vai queimar fusível, vai dar algum problema em alguma placa, ele vai entrar em contato com vocês. Então, o ônus, né, de tu ter uma empresa, de tu ter um negócio próprio é esse, né? Na área da elétrica, aí, quando vocês for fazer um projeto de instalações, enfim, qualquer problema que der ali, vocês vão estar responsáveis, né? Inclusive, existem normas, né, no CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos, que regem as questões legais, né, de responsabilidade técnica. Então, tudo que vocês projetar e colocar no projeto, vocês vão ter uma responsabilidade técnica, né, que assegura ali a integridade das pessoas que possam estar em contato com aquele projeto de vocês. E vocês vão estar responsáveis aí por uns longos anos pelo projeto, pela instalação que vocês fizeram. Enfim, então é sempre bom vocês conhecer os materiais para que vocês possam estar aplicando da melhor maneira possível. Saber ter noção, né, da diferença, do desgaste, né, enfim. Todos esses aspectos aí é interessante vocês conhecer, caso vocês queiram trabalhar aí em áreas afins. Então, o estudo dos materiais envolve a investigação da relação que existe entre processamento, estrutura, propriedade e desempenho. Processamento: conjunto de técnicas para a obtenção de materiais com formas e propriedades específicas.
implica na estrutura do material. Então, processamento vai ser técnicas, tu vai processar aquela matéria ali, que vai te gerar um material final nas formas e propriedades específicas, né? A estrutura refere-se à hierarquia estrutural interna de um material, desde o nível subatômico até o nível macroestrutural. Então, a gente vai estudar a estrutura do material aqui também, os aspectos, né, subatômicos, as interações, organizações dos átomos individuais, as interações e organizações atômicas, né, como molécula, e a gente vai investigar isso aí, né, vai visualizar esses efeitos no microscópico, né, em relação às estruturas cristalinas, né, o arranjo das moléculas vão formar estruturas organizadas, que a gente pode ver em microscópio, e macroscópio, né, as características macroscópicas do material em virtude dessas organizações cristalográficas, né, e subatômicas também. Então, a estrutura está associada ao arranjo dos componentes do material em estudo. Depende da escala, então, dependendo da escala, a gente vai ter uma visualização diferente. Na escala atômica, a gente tem a estrutura cristalina, né? Como que os átomos se arranjam entre si. Na microestrutura, a gente vai ter já os grãos, né? As regiões do material ali, onde eu tenho já uma certa característica. E em macroestrutura, a gente tem o material como um todo, onde eu consigo ver, né, a olho nu, como é que o material, qual que é a aparência do material, né? E referente às propriedades, é uma característica do material em termos do tipo e da intensidade da sua resposta a um estímulo específico que lhe é imposto. Principais propriedades: mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas e químicas. Então a gente vai estar olhando um pouco esses aspectos, né? Vamos estar olhando para as propriedades do material frente aos aspectos mecânicos, elétricos. A gente vai salientar bastante os aspectos elétricos e magnéticos, né? Que são dois aspectos fundamentais aqui para a engenharia elétrica. Como é que esses materiais se comportam, né? Quais são as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. E qualquer ação que cause uma modificação da estrutura interna do material afetará suas propriedades. O processamento são as ações podem ocorrer tanto durante o processamento como parte deste, bem como durante o uso do produto material por esforços e ou condições ambientais. Como exemplos, um fio elétrico é fortalecido por processo de trefilamento, afinamento por estiramento. Então, tem alguns processos que são empregados, né, no fio que mudam as propriedades dele, mecânicas aqui no caso, deixando ele mais fortalecido, né? Ou como a borracha e plásticos expostos à luz e ao ar por longo tempo sofrem um endurecimento. E o metal rompe por fadiga sob esforço mecânico cíclico. Então, existem certas propriedades, né, que os materiais vão adquirindo ou perdendo de acordo com efeitos externos, né, tanto mecânicos quanto elétricos. Um ímã perde sua polaridade magnética sob a ação prolongada de um campo elétrico. Então, um ímã também pode perder um material magnético, no caso aqui, né? Ele pode perder sua polaridade magnética sob a ação prolongada de um campo elétrico. Ou um material ferromagnético que está imantado também pode perder as propriedades magnéticas quando submetido a altas temperaturas, quando submetido a uma colisão, quando esse material for colidido, né? Ele sofreu uma colisão, também pode perder as propriedades magnéticas. Então a gente vai estar estudando isso aí com detalhes ao longo da disciplina. O desempenho, o comportamento do material em serviço
depende das propriedades do material e das condições reais de aplicação. O monocristal, transparente, safira. Policristal, denso. E policristal poroso, opaco. Então, dependendo da estrutura cristalina, eu tenho um desempenho, um comportamento diferente, né? Ele vai apresentar características físicas diferentes. Quais são as condições, por exemplo, de operação do material? Desempenho. Quais são as propriedades requeridas para tal aplicação? Quais as limitações do material? Qual o tipo de degradação que o material sofrerá em serviço? Então, são perguntas que têm que ser realizadas, né, para a gente confeccionar, desenvolver uma tecnologia, né, fazer o processamento do material antes de realizar, né, antes de estar criando, desenvolvendo a tecnologia. E qual o custo também? Quanto à classificação dos materiais, os materiais sólidos foram agrupados em metais, cerâmicas, polímeros, compósitos e avançados. Então, a gente tem uma vasta gama de materiais, né? Existem classificações de acordo com a função do material e de acordo com o tipo de ligação química. Então, os metais são materiais compostos por um ou mais elementos metálicos, ligas frequentemente com um não metálico, ligas frequentemente com um não metálico, átomos bem organizados, então a estrutura cristalina ela é simétrica, grande número de elétrons livres, que dá as características, né, dos metais ali de conduzir eletricidade, propriedades básicas relativamente densos, fortes e podem ser moldados, deformáveis, dúcteis e não quebradiços, superfície lisa, bons condutores de eletricidade e calor. Então, são algumas propriedades dos metais, né, em virtude da estrutura cristalina, das propriedades atômicas e subatômicas dos materiais. Então, os metais aqui, essa é uma tabela, onde eu tenho os metais aqui. Era para estar em outra cor, mas não está aparecendo em outra cor. Mas está aqui. Essa região aqui. As cerâmicas, então, materiais compostos por elementos metálicos e não metálicos, óxidos, nitreto e carbetos. Tipo cerâmicas tradicionais, minerais argilosos, cimento e vidro. Propriedades básicas: isolantes elétricos e térmicos, rigidez e resistência, são frágeis, refratários, altamente resistentes à temperatura, podem ser transparentes. Então, cada material tem um certo tipo de aplicação, né? A cerâmica também, ela tem uma grande resistência a variações de temperatura. Então, é muito utilizado parte de cerâmica nas bordas de panelas, né? Para a gente não sofrer nenhuma lesão ali por aquecimento, né? E aqui está a região ali na tabela periódica dos elementos, né, cerâmicos, né, que são utilizados na cerâmica. Por que algumas superfícies são recobertas de material cerâmico? Então, alta estabilidade térmica, ideais na fabricação de máquinas térmicas, rendimento aumentado quando se eleva a temperatura de operação, isolante elétrico. Então, é utilizado bastante materiais cerâmicos para isolante elétrico, né, nas linhas de transmissão é utilizado bastante para fazer isolamento. Só que são frágeis, né, não limitam a propagação de fraturas. São frágeis. E os polímeros, materiais plásticos e de borracha. Muitos são estruturas moleculares grandes. Exemplo, polietileno, nylon, silicone. Propriedades gerais: isolante elétrico e térmico, flexibilidade, baixa densidade, tenacidade, pouca resistência a temperaturas moderadas, formados por um número bem limitado de elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio.
bem limitado mesmo. Aqui também na tabela aqui quais são os materiais, né, que compõem os polímeros. Exemplo de aplicação, mesma aplicação, diferentes materiais. Então eu tenho diferentes materiais, né? Que eu tenho uma cerâmica, né, para fazer um isolante, que é um isolante em linhas de transmissão de alta tensão. E para fazer toda essa aplicação. Isso aqui são tudo componentes de linhas de transmissão, pessoal. Aqui eu tenho diferentes componentes feitos de diferentes materiais, né? Só que tem a mesma aplicação, né? Aplica-se a mesma coisa. E os compósitos, composto por dois ou mais materiais individuais das classes já discutidas, metais, cerâmicos, polímeros, projetados para atingir as melhores características de cada um dos materiais envolvidos. Exemplos: madeira e osso, naturais, fibra de vidro, sintético, constituído por fibras de um material cerâmico, encerradas dentro de um material polimérico. Obtém-se um material relativamente robusto devido ao vidro e relativamente flexível devido ao polímero. Então, existem os materiais compostos, né, que empregam mais de um tipo de material. E os materiais avançados, os materiais utilizados em aplicações de alta tecnologia, por alta tecnologia, dispositivo ou produto que opera ou funciona utilizando princípios relativamente intrincados e sofisticados, são exemplos os equipamentos eletrônicos, videocassetes, aparelhos de CD, etc., computadores, sistemas de fibra ótica, espaçonaves, aeronaves, foguetes militares. Então, existem materiais, né, avançados que são utilizados em situações específicas, né, em aplicações ímpares. Então, esses materiais avançados são tipicamente materiais tradicionais cujas propriedades foram aprimoradas, ou então materiais de alto desempenho recentemente desenvolvidos. Então, é uma classificação de materiais onde é recente, né? São materiais que unem diferentes características de classes de materiais. Então, a gente pode agrupar nos materiais avançados. Incluem semicondutores, biomateriais, materiais do futuro, né? No caso, materiais inteligentes e nanomateriais. Exemplos de aplicação: materiais usados em lasers, circuitos integrados. Aqui os semicondutores a gente utiliza bastante em circuitos integrados, né? Armazenamento magnético, mostradores de cristal líquido, LCD, e fibras óticas, né? São todas aplicações bem singulares, né? Bem modernas. Os semicondutores, então, pessoal, possuem propriedades elétricas intermediárias entre aquelas dos condutores e isolantes, são compostos por materiais específicos e similares aos de cerâmicas. Além disso, as características elétricas desses materiais são extremamente sensíveis à presença de minúsculas concentrações de átomos de impurezas. Os semicondutores tomaram possível o advento dos dispositivos e circuitos integrados eletrônicos, produtos eletrônicos e de computadores. Então, todos os circuitos integrados, transistor, diodo, transistor, o que mais? Amplificadores operacionais, flip-flops, todos os circuitos integrados, eles utilizam semicondutores, né? Então, todo o avanço tecnológico se deve a essa classe de materiais semicondutores que a gente vai ver. Vamos estudar também aqui na disciplina. Tem uma larga aplicação na eletrônica, né? E realmente ele compõe a maioria dos equipamentos eletrônicos. No caso do semicondutor de silício, este apresenta também propriedades mecânicas excelentes que o tornam utilizável em dispositivos micromecânicos, micromotores, microinjetores, microsensores, etc. Então, os elementos que compõem os semicondutores e os biomateriais também, materiais empregados em componentes implantados no corpo humano,
características: não podem produzir substâncias tóxicas, devem ser compatíveis com tecidos do corpo, cerâmicos, metais, polímeros, compósitos e semicondutores. Como exemplos clássicos temos a obturação e próteses dentárias. Então tem os materiais também que são utilizados em contato com o corpo, né? Corpo humano. E os desafios, né, daqui para frente, é produzir novos materiais para gerar e armazenar energia, solar, nuclear, etc. O uso de fontes renováveis que não produzam poluição ambiental e sejam de baixo custo. Materiais que utilizem fontes renováveis e ou gerem menos poluição ambiental, plásticos biodegradáveis. Materiais mais eficientes para transporte, sendo mais leves e resistentes, e motores que suportem temperaturas mais altas para aumentar a eficiência energética da queima do combustível. Materiais inteligentes, ou seja, materiais que mudem suas propriedades de acordo com a condição de uso. Por exemplo, um vidro que reduza sua transparência conforme a intensidade da luz incidente. Materiais para a fabricação de circuitos integrados mais potentes, com mais funções, mais rápidos, de menor consumo de potência e mais baratos. Então, sempre vai existir, né, um norte, ou seja, para onde que se está direcionando as pesquisas, né, em cima de materiais, e essa busca incessante de tecnologias, de materiais que consigam atender com mais precisão as demandas, aos fins, né? Então a gente pode classificar também, segundo a função, os materiais: aeroespacial, estruturas, pequenos materiais, materiais ópticos, materiais magnéticos, tecnologia, energia e ambientes, eletrônica. Então a gente pode definir mais ou menos os materiais para a sua aplicação, né? A segunda função, no caso. E também a gente pode classificar segundo o tipo de ligação, covalente, iônica, no caso. Aí tem os polímeros, tem as cerâmicas e os metais, em cada região, né, do tipo de ligação. E, por fim, nossa conclusão: engenharia envolve a solução de problemas de projeto, características dependem de materiais, compromisso razoável entre duas ou mais propriedades, custos. Então, todo material também envolve custo, né? Ele tem que atender a uma certa finalidade e ainda ter um custo apropriado. Impacto ambiental da produção. Então, hoje, mais que nunca, se é olhado nessa direção, né? As grandes empresas fabricantes de produtos, elas sempre buscam constituir o material, constituir o produto delas, pensando no impacto ambiental, né? Pensando para onde que vai todo esse material após o uso, né? Pensando na reciclagem. Então, quanto mais familiarizado estiver o engenheiro com as várias características e relações, estrutura, propriedade, assim como as técnicas de processamento dos materiais, mais capacitado e confiante estará para fazer escolhas ponderadas de materiais com base nesses critérios. Então, o estudo de materiais elétricos e magnéticos, ele vem para dar essa noção para vocês, né, de como familiarizar vocês frente a esses aspectos, né, de custo, de impacto ambiental, compromisso razoável entre duas ou mais propriedades. Então, essa matéria ela é teórica e completa, dá para dizer também, em virtude que ela vai abranger todos os materiais que vocês vão ver no curso, né? Tanto nas disciplinas de máquinas, quanto nas disciplinas de sistemas de potência. Vocês vão estar trabalhando com materiais que depois, quando vocês estiverem formados, vocês vão aplicar, vão utilizar isso aí. E espero que vocês consigam utilizar da melhor maneira possível, né?
pensando nas características de cada material, pensando na segurança também, né? Aspectos de segurança. Enfim. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ligações atômicas. Então, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar a aula de hoje. Abro aí um espaço aí para discussões, se alguém ficou com quer fazer alguma contribuição aí. Tudo tranquilo? Então, está tudo ok, pessoal. Eu encerro a aula de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Mesmo horário, 7h30 aí. Então, vou finalizar a aula de hoje aí, pessoal. Uma boa manhã para todos aí. Até semana que vem.